Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 29º domingo do tempo comum. E estamos muito próximos da conclusão do ano litúrgico. Desta maneira, estamos acompanhando sobre a ótica do evangelista Mateus, Jesus que já adentrou em Jerusalém para a sua paixão e o acirramento, a tensão crescente entre Jesus e as autoridades judaicas na reta final de sua missão. E agora é uma tentativa clara da parte dos fariseus, que ainda chamam alguns herodianos, ou seja, alguns que tinham muita vinculação de maneira política também com o poder de Herodes ali naquela região, e perguntam a Jesus uma questão de uma dimensão política muito importante e sensível para eles na época, o pagamento do imposto. Mas o detalhe é que os fariseus, eles não têm compromisso com a verdade. Primeiramente, eles fazem um elogio a Jesus, para o qual o coração deles não apontava. Mas cabe para nós cristãos como uma verdade de fé. De fato, é o Senhor que vem ensinar o caminho de Deus. E é Ele que é livre diante de tudo e de todos, que não julga pelas aparências, que não se importa com ninguém, no sentido positivo de não se importar com ninguém, nunca vai deixar de anunciar a verdade por respeito humano. A frase, o conjunto de palavras que eles utilizam, por mais que não acreditem, é para nós já um sinal importante para recordarmos aonde está o eixo da nossa existência, naquele que ensina o caminho de Deus. E como ele faz isso? Com uma profunda liberdade. E Jesus, quando é perguntado a respeito da licitude, da legalidade do imposto a César, então pede que mostrem para ele a moeda, o denário. Recordamos, queridos irmãos e irmãs, que naquela época os judeus não podiam pegar na mão um denário, uma moeda romana, pois era sinal de falta de pureza. Eles teriam que passar depois por todo um processo de purificação. Eles mostram, aqui não diz quem segura a moeda, mas mostram a moeda. E o mostrar a moeda já manifesta um sentido de pertença ao sistema da época. Então Jesus pega-os já nesse sentido. Eles já se entregaram ao sistema. Então, agora vem a frase lapidar de Jesus. Dai a César, então, lá estava o rosto dele, o que é dele. E a Deus o que é de Deus. E aqui nós encontramos um outro elemento fundamental para nós. Se a moeda de César é o denário, e ali está inscrita a sua imagem, a moeda de Deus é a humanidade. E o rosto de Deus, e é muito bonito isto, está impresso na alma de cada ser humano. De cada ser humano. Independentemente da sua origem, da sua condição financeira, da sua condição psíquica, de cada ser humano. E assim, queridos irmãos e irmãs, enxergamos onde está o eixo da nossa existência, as raízes mais profundas do nosso ser. Se devemos a César, nós, hoje em outro contexto, nossos impostos ao governo, e temos que pagar, quanto mais devemos, e no sentido positivo de dever, então, a nossa alma, a nossa existência, aquele que nos criou por amor.
E por isso, nós cristãos sabemos por onde ir e sabemos onde queremos chegar. Não precisamos e não devemos viver desnorteados nesta vida. Façamos a nossa parte na sociedade, respeitemos as instituições, aprendamos também a nos libertar em relação às mesmas. Afinal de contas, a fé cristã, ela não visa o anarquismo, não visa nenhum tipo de ideologia política, mas visa o quê? A transformação da sociedade, da realidade, com os valores evangélicos. Então, vivamos a nossa vida enquanto cidadãos de maneira bela, coerente, e quanto mais a nossa vida enquanto pessoas, na relação com Deus. Desta maneira que nós vamos também saber que, mesmo em meio às tribulações e dificuldades, nós não vamos desabar, pois estamos fincados em Deus e somos amados por Ele. Que Ele hoje os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.